Ó, graça e paz, tá tudo bem aí? Uma boa noite. O Senhor te abençoe, te dê graça, né? Nos dê um bom entendimento daquilo que nós vamos ler e estudar aqui nessa noite. A palavra de hoje ela está baseada em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 5, a partir do verso 11, que diz assim: Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora o Daniel e ele dará a interpretação. Prezados, esta pequena passagem aqui, o contexto dela é no reino de Beltesazar, né, o herdeiro do reino de Nabucodonosor, esse sim personagem famoso. E Deus deu a ele um sonho, né, da estátua, em que ele era o cabeça dessa estátua. Ele era uma pessoa muito importante, um reino muito sólido, e este reino ele invade Jerusalém, né, e leva ali cativo praticamente toda a população. Só deixou para trás os doentes, os velhos, né? E aquelas poucas pessoas para cultivar a terra. Os demais ele levou. E entre esses que ele levou, estava ali Daniel. O Daniel chega ali no reino e ele era com uma pessoa distinta dos demais, né? Que Nabucodonosor havia ordenado que se levasse para o palácio aqueles jovens assim que, né, mais habilitados para viver no reino, com a educação mais refinada e com a descendência real, ou seja, pessoas ali habilitadas, né, a viverem no ambiente palaciano. Então, Daniel era um deles aqui. E diz a história que Deus deu a ele o espírito de sabedoria, de interpretação de sonhos. Né? O que há de se destacar aqui é que Daniel, o que parece que dá a entender o texto, mas assim, mais nesse contexto, nós não lemos, mas está no contexto aqui do livro de Daniel. Ele não tinha essa capacidade, ele não tinha esse dom. Ele recebe depois ali de estar no palácio do rei. E a história de Daniel é uma história muito bonita, e eu vou nesse momento entrar especificamente nessa parte que a gente leu, para não delongar muito, mas ao longo aqui dessa palavra eu vou dando algumas características aqui da vida de Daniel. O fato é o seguinte: nessa parte que nós lemos, Beltesazar então dá uma festa ali no seu palácio, né? E eles ali, todo mundo, né, cheio, né, beberam demais, né? Então Beltesazar manda entrar ali colocar ali naquele ambiente os utensílios do templo que Nabucodonosor havia pego lá em Jerusalém. Então pega lá aqueles utensílios importantes, bacia disso, bacia daquilo, enfim, e coloca vinho neles, começa a beber neles, quer dizer, é um desprezo total para aqueles instrumentos ali, né? Aquelas peças importantes ali do templo, uma total falta de respeito, de temor, e um desprezo total. Ou seja, talvez esse objetivo ali de Beltesazar fosse mesmo tripudiar, né, os inimigos ali de Babilônia, que no caso eram os judeus, de humilhar os judeus. Só que aparece ali escrito na parede uma mensagem, um escrito. E aquilo ali perturbou demais Beltesazar, porque eu não conseguia entender aquilo, e era uma coisa misteriosa.
né? Não era alguma coisa que alguém chegou lá e pichou. Não, aquele ali ele estava vendo a mão escrevendo, que era um negócio assim. E ele já estava, né? Já estava já de cara cheia lá, tinha bebido demais, né? E ele ficou muito perturbado com aquilo. E aí causou-se um alvoroço muito grande na festa, porque o rei naquele tempo, um rei naquele não é como um chefe de Estado, um presidente, né, da República, ou qualquer outra forma de poder que é do nosso tempo, que a gente conheça, ou seja, que tem lá suas extravagâncias, mas tem muitos limites. Mas só que naquele tempo ali, de Belsazar, o rei não tinha limite nenhum. Agora imagina um rei perturbado, nervoso, sem conseguir entender aquilo ali, com a cara cheia. Todo mundo ficou preocupado e falou, nossa, esse homem resolve passar o cerol, né, em pessoas aqui, né? Tirar a cabeça de uns aqui não custa. Ele tá descontrolado aqui, ué. Então, como é que vai fazer para acalmar esse homem, gente? Vamos dar um jeito desse camarada aqui. E tal, e aquela preocupação toda, né? Então, a mãe dele, né? No caso aqui, né? Entra ali, não, a rainha, aliás, a mãe não, né? A esposa dele, a rainha, entra ali e diz assim, olha, no tempo de teu pai, havia um homem aqui, e ele ainda está aqui no reino até o dia de hoje, o nome dele é Daniel. Foi achado nele um espírito excelente. E ela interpreta assim, né? Espírito dos deuses. Na verdade, era o Espírito de Deus, né? Que estava ali. Ou seja, então, ela já via em Daniel, ela viu em Daniel uma pessoa destacada, alguém diferente. E ele falou assim, olha, e seu pai o colocou, né, aqui como para presidir essas pessoas que, pessoal de religião aí, né? Isso é a palavra dela, foi essa, né? Então ele manda chamar Daniel. Então Daniel vai dar a interpretação para ele. Olha, se você me interpretar isso, eu vou te coroar, eu vou te dar dinheiro aqui, né? Eu vou te dar honrarias aqui. Daniel falou assim, olha, seja honraria aqui para o senhor, você não precisa me dar nada disso. Que o senhor pegou os utensílios da casa de Deus, né, para profaná-los. O senhor pegou aqui as coisas consagradas ao Senhor, está bebendo com elas aqui. Como se não bastasse, o senhor está bebendo, chamou aí suas concubinas, chamou essas nessa orgia que vocês estão fazendo aqui, apresenta as coisas do Senhor num lugar desse, para um momento como esse aqui de vocês. Então o que o senhor fez foi assim, abaixo da crítica, mas eu vou dar a interpretação para o senhor. Mas quantas riquezas o senhor prometeu, pode ficar para o senhor. Foi só, o senhor foi pesado em balança, porque está escrito ali que o senhor foi pesado em balança, o senhor foi achado em falta. Ok? É isso aí. E o rei, então, ele fica sossegado com aquela palavra, né? Então ele fica tranquilo com aquela palavra ali, não é mesmo? E ele manda honrar Daniel ali, naquelas coisas e tudo mais. O que essa história nos diz, o que me chama muita atenção nela, e que eu gostaria de chamar a sua atenção também, não é o fato da mão estar escrevendo alguma coisa na parede. O que me chamou a atenção nessa história não é o fato, apesar de muito grave, da profanação das coisas do Senhor, que por si só já dá uma outra história aqui, né? Um outro ensino aqui. Mas para esse momento, que me chamou a atenção foi o fato de Daniel ter sido encontrado como alguém, ter sido reconhecido em Daniel uma pessoa de sabedoria, com capacidade de Deus para resolver questões. Então, me faz pensar no meu papel, no papel do povo de Deus, no papel de nós que estamos na presença de Deus, como as pessoas estão nos vendo.
Às vezes, as pessoas não estão nos vendo assim, como gente de sabedoria, como as pessoas que têm o Espírito de Deus, como pessoas destacadas, né? Pessoas capazes, pessoas hábeis, pessoas com conhecimento para trazer uma palavra que soluciona. Às vezes não. Muitas vezes as pessoas têm olhado para nós, povo de Deus, e têm visto em nós gente mentirosa, gente enganadora. Olha para nós assim e vê gente que não tem nada a ver com a sobriedade. Muitas vezes, as nossas próprias vidas aí, não é mesmo? Envolvidas em coisas em embaraços, coisas aí que vão nos desmoralizando ao longo da nossa vida. Mesmo. Então, essa palavra me fez refletir que, em primeiro lugar, antes que as pessoas me vejam como essa ou aquela pessoa, mas como eu de fato sou. O que eu sou na presença de Deus? Será que o Senhor pode contar comigo para no momento de confusão? Será que o Senhor pode contar comigo para no momento de bagunça, de incertezas? Será que o Senhor pode contar comigo para ser alguém, um instrumento, assim como Daniel foi, para trazer ali a sabedoria, a calma? Será que o Senhor pode contar comigo para ser uma pessoa que vai dar respostas para tantas situações, para tantas pessoas que não sabem o que fazer das suas vidas, que estão mais perdidas do que um prego na feijoada? Será? Será que o Senhor pode, de fato, contar comigo para ser aquela pessoa que vai trazer a presença de Deus nas vidas? Será que eu sou reconhecido como uma pessoa? Será que de fato eu sou uma pessoa cheia de Deus? O que Daniel era? Daniel foi essa pessoa. Daniel ali não chegou, Daniel ali não foi reconhecido como um gênio da física, né? Daniel ali não foi reconhecido como um curandeiro. Porque a situação não era essa, não tinha nem necessidade disso. A situação era alguém que trouxesse a interpretação de algo que ninguém sabia dizer. Então, queridos, na nossa vida, nós temos o temor de Deus, nós temos que ter essa condição, e certamente não é o primeiro sermão que você escuta a respeito desses valores, desses fatores que nós temos que ser pessoas diferenciadas. É claro que não. Nós já ouvimos isso incansavelmente nas nossas vidas. Essa vida da igreja, vida espiritual. Mas o que fez com que Daniel fosse a pessoa destacada? E a história de Daniel, ela começa chegando no reino em que houve ali a oportunidade de se banquetear com muitas coisas e muitas iguarias do rei, e que certamente não faziam parte ali daquela comida santificada que ele estava acostumado a comer. E ele não estava sozinho ali no reino, não. Em Judá havia muitos jovens que chegou ali, e muitos jovens que chegaram ali, melhor dizendo, naquele reino, e simplesmente se encantaram com aquilo ali. Esqueceram do sofrimento do seu povo, esqueceram que eram pessoas diferenciadas. Aquele monte de iguarias, aquele monte de riquezas ali, uma oportunidade singular, de aproveitar daquele momento. E quantos estão assim, aproveitando-se do momento da fragilidade de alguns, se aproveitando do momento em que podem ali avançar sobre coisas ali que já estavam a fim de conhecer, mas que estavam contidos por viver num lugar onde não tinha aquelas coisas. O fato é que eles ali, muitos deles viram oportunidade
de satisfazerem a sua ambição, satisfazerem os seus desejos, os seus prazeres. Daniel, ao contrário, falou assim: eu não quero participar de uma coisa dessa. Isso não faz parte da minha, não faz parte da minha, do temor a Deus. Eu sou um judeu, eu não posso comer isso não, eu tenho temor de Deus. No meio dessa bagunça, essas pessoas, eles entraram em Jerusalém, as pessoas destruíram, na parte aqui, nesse caso aqui, ele ainda não tinha visto a total destruição do templo, né? Porque ele foi para a Babilônia no tempo de Jeoiaquim, rei Jeoiaquim, e o extermínio de Jerusalém, né? Do templo foi no tempo de Zedequias. Então ele não viu, mas ele viu muitos utensílios do templo sendo levados. E ele próprio foi cativo para lá. Então, ele vendo essas coisas todas, agora, diante daquilo ali que o inimigo estava colocando, ele falou: eu não vou participar disso. Eu não quero participar disso. Bem que eu estou aqui nesse lugar, obrigado. Eu estou aqui nessas circunstâncias, passando essas coisas aqui. É bem verdade que não é porque eu quero, tá? Sou obrigado a estar aqui, mas não significa que eu vou participar disso, não. Essa é a primeira lição. Que nós, para sermos gente distinta, gente distinguida aí entre os demais, para sermos vistos como pessoas de fato diferentes, nós não podemos nos envolver com essas coisas do mundo que muitas vezes são ofertadas a nós. Facilidades, não é mesmo? Quem sabe se diante dos nossos olhos vão estar mesmo aquilo que a gente já estava querendo mesmo, né? E essa é uma palavra que fala a todos nós, porque todos nós estamos inseridos nesse mundo, sujeitos a essas tentações aí, essas coisas aí. Vezes da nossa vida, querido, quantas vezes da nossa vida somos participantes, né, da mesa dos nossos inimigos. Fato. Mesmo. E ali então, Daniel recusou então a primeira coisa entre nós. Para sermos pessoas distintas, nós temos que recusar aquilo que é colocado diante de nós pelo inimigo. A palavra então que Daniel pediu ao mordomo ali que servisse a eles legumes, né, porque ele não queria se contaminar com aquelas comidas, ele não queria comer aquilo. E houve ali um temor, né, por parte do mordomo: não, se você chegar lá daqui a 3 anos, eu chegar diante do rei, se eles virem vocês magros, com aspecto de doente, dificuldades cognitivas, por vocês não estão comendo direito, a minha cabeça que vai estar prêmio. Eu falei: vamos fazer um teste conosco durante 10 dias. Durante 10 dias. Coloca para diante de nós uma comida diferente. Então diz a história, 10 dias depois, o mordomo viu que a aparência deles era melhor que a dos demais. E qual é o nosso alimento, querido? Temos temor de Deus. O nosso alimento é o Senhor Jesus, que é o pão que desceu do céu. Este é o nosso alimento. Então, quando nós optamos pelo Senhor Jesus, ao longo da nossa vida, nos alimentamos das coisas do Senhor, alimentamos do Espírito de Deus, o nosso semblante, bem como a nossa mente, é diferente dos demais. Se considerar. Então, nessa caminhada aí, o tempo foi passando, e eles foram, no final dos 3 anos, todos se apresentaram diante do rei, e Daniel, né, com os seus demais amigos que se impuseram essa mesma disciplina, foram achados mais sábios, mais inteligentes, com aparência melhor, gente mais capaz de estar ali do que os outros. Quando nós optamos pelo Senhor Jesus na nossa vida, a nossa condição de vida é melhor. E que a nossa condição de vida é melhor? Na paz, na alegria, somos gente de constante aprendizado. Nós, nas nossas aflições, nas nossas provações, vamos receber de Deus o sustento, a força para encarar as nossas questões e vencer. É isso.
É nessa situação que a nossa vida vai se distinguindo dos demais, enquanto os outros, enquanto aqueles que não se alimentam do Senhor, vão se deprimindo na vida, vão fracassando na vida, vão se enterrando nessa vida. A nossa luz, ela vai brilhando como a luz da aurora, vai se tornando perfeita. Na presença do Senhor, cada dia que passa, a nossa vida vai se tornando mais útil, mais madura. Vamos nos tornando pessoas mais felizes e mais satisfeitas na nossa caminhada. É isso que a presença de Deus na nossa vida faz, nos aperfeiçoando cada dia mais, nos ensinando a viver. Não somos pessoas, não seremos pessoas entregues à angústia, às coisas dessa vida. Apesar de estarmos inseridos num contexto, não significa que nós seremos participantes dele, participantes das coisas desse mundo, das frustrações desse mundo. Quanta gente entrando aí no rio, cujas correntes levam à perdição. E diz a palavra no Salmo 23, que o Senhor, aqueles que confiam nele, o Senhor os conduz às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Esta é uma das diferenças. Vale a pena nós nos mantermos firmes na presença do Senhor, naquilo que Ele nos chamou, acreditar na palavra, crer no Senhor, né? Abandonar os hábitos maus desse mundo, as coisas ruins desse mundo que nos desmoralizam, que nos enfraquecem e que nos matam. Então a palavra que veio a Daniel, né? Daniel então ele foi caminhando nessa condição e diz a palavra então, o Senhor deu a Daniel, o Senhor deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos. E num belo dia, numa festa, Daniel chega ali e é capaz de dizer para o rei o que estava acontecendo. E queria dizer essas coisas. Estamos caminhando com o Senhor, Ele vai nos capacitando na vida dentro do nosso contexto. Para Daniel foi a interpretação dos sonhos, para outro irmão vai ser o dom de cura, para outro irmão vai ser a palavra, para outro irmão o louvor, não importa. Na presença de Deus, o Senhor nos habilitará para as condições da nossa vida e poder dar respostas ao contexto onde nós estamos, de bagunça, de incertezas, porque esse mundo é bagunçado mesmo. Nós estamos, neste ano será ano eleitoral. Olha só, conhecendo o contexto brasileiro como é, questão de eleições aqui para nós, o que significa. Cada um vai se apresentar aqui como, né, como salvador da pátria aqui. Mas interessados, nós sabemos muito bem que quantos vão se propor a assumir um cargo público, um cargo eletivo. Vagabundos estão interessados no dinheiro, estão interessados nas facilidades, estão interessados que um ganhou, o outro ganhou, eu também vou ganhar, eu também vou botar a mão, não é assim? Essa é a história de muitas pessoas. Essa é a história política do nosso povo. Meter a mão mais ainda nas coisas. Fulano passou por aqui, ele fez isso, mas agora eu conheço um caminho novo que vai me dar isso, mais x ao quadrado. Se contaminando com as coisas desse mundo. E quantos que têm o temor de Deus, quantos que dizem que têm o conhecimento de Deus, se envolvendo nessas coisas, com o mesmo desejo? Nós precisamos de pessoas de fato, que se candidatem a um cargo eletivo, mas que tenha aqui o espírito de Daniel, não o espírito de Satanás, vagabundo, malandro. Como nós precisamos de pessoas como Daniel na política, como que nós precisamos de pessoas como Daniel na igreja, como que nós precisamos de pessoas como Daniel na sociedade, que recusa as coisas desse mundo
e se preservam no alimento celestial para poder ser a resposta de Deus para tanta gente. Essa história aqui de Daniel, ela nos fala muito, nos marca muito, mesmo, porque nos conhecendo bem, a gente vai entendendo a distância que nós estamos desse padrão. Das pessoas, quantos de nós? Nós estamos falando de temor a Deus, falando que tememos a Deus e tudo mais, e na primeira oportunidade a gente abraça as coisas desse mundo. Então que o Senhor Jesus te dê graça, o Senhor Jesus nos dê graça para sermos leais, fiéis à palavra, para sermos pessoas aqui como o exemplo de Daniel, gente que se afasta das coisas desse mundo e que de fato tem coragem de optar pelo Senhor e se mantém firme na presença do Senhor para ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, nesta noite pela Tua palavra, graças a Deus. Pai, esse exemplo maravilhoso aqui de Daniel, alguém tão abençoado. Senhor, e o Senhor nos chama não apenas para sermos iguais a Daniel, mas para sermos, Senhor, muito mais iguais ao Senhor. Ó Pai, Senhor Jesus consagrado, tendo uma vida, Pai, dedicada, Senhor, ao louvor do Teu nome, e tão preocupado, Senhor, em fazer a Tua vontade. Senhor, se nós tivermos o nosso coração inclinado, Senhor, às vaidades, inclinado, Senhor, à cobiça, Senhor, nós não vamos ser felizes e nem seremos úteis nas Tuas mãos. Nós não vamos ser vitoriosos. Mas, Senhor, se o Senhor está falando conosco nesta noite, se o Senhor está transmitindo, Senhor, a nós a Tua palavra, significa que o Senhor tem todo o interesse de nos fazer uma bênção, de nos fazer vitoriosos, de nos fazer, Senhor, gente distinta, Senhor, entre um povo que está se perdendo, Senhor, para trazer essas pessoas a luz, Senhor, que ilumina todo homem, Senhor, a água que descedenta, tanta gente, Senhor, com sede, tanta gente faminta, a Tua palavra, Senhor, nos capacita a sermos essas pessoas habilidosas, capazes e, sobretudo, santificadas para trazer o Teu recado. É como lhe peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu querido. O Senhor te abençoe. Medite nessa palavra de Deus que vai trazer a sua vida paz, alegria e saúde no Senhor. Amém? Deus te abençoe.